Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, 31 a 34. Romanos capítulo 8, 31 a 34. Diz assim a palavra do nosso Deus: Que diremos, pois, a estas coisas? À vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Nosso Deus, estamos diante da Tua palavra e reverentemente diante desta palavra queremos pedir que a ação do intérprete Espírito Santo do Senhor seja neste momento evidente para nos trazer clareza e entendimento desse texto e nossas convicções sejam firmadas na Tua palavra e no Senhor desta palavra. Ó Deus, nosso coração esteja pronto para receber a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Romanos 8, 31 a 34. A carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas que eu mais gosto. Carta que traz talvez o maior tratado de doutrina, de teologia, de conhecimento que nós podemos ter a respeito da revelação de Deus no seu plano de salvação, cuja mensagem central é a justificação pela fé somente. Mas o apóstolo Paulo aborda na carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala sobre a universalidade do pecado, como o pecado atingiu e alcançou toda a raça humana, tanto gentios quanto judeus, todos encerrados debaixo da condenação, diz o apóstolo Paulo. A carta também trata da fidelidade e da justiça de Deus. No capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo mostra como a antiga aliança, mesmo na antiga aliança, como que Deus tinha um propósito de justificação, não pelas obras, mas pela fé. Engana-se quem pensa que no Velho Testamento a justificação era feita pelas obras. O capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo apresenta os frutos da justificação. Quais são os resultados de termos sido justificados em Cristo? Já o capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo se ocupa em nos mostrar quais são os efeitos de sermos justificados e o que isso provoca, o que isso produz na nossa santificação. No capítulo 7, é uma declaração de morte da lei, ou para a lei, diz o apóstolo Paulo. Mas no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz da nossa vida no Espírito. Como deve ser a nossa vida no Espírito?
Mas muita gente se lembra assim muito rapidamente desse texto que nós lemos, pensando principalmente na parte final, né, desse texto que diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas entenda, amados, que não podemos partir daí antes de termos uma compreensão clara de 4 perguntas cruciais. Esse é o nosso tema desta noite. 4 perguntas cruciais que o apóstolo Paulo faz nesse texto de Romanos 8, 31 a 34. E a gente vai perceber aqui que a linguagem aqui é bem jurídica, utilizada pelo apóstolo Paulo, traçada aqui, e era uma coisa comum naquela época usar termos jurídicos, termos forenses, né, para dar entendimento, uma compreensão clara do que Cristo tinha de fato feito por nós na cruz do Calvário. Só no verso 33 nós encontramos 3 palavras jurídicas: acusação, justificação e condenação. Esse é o cenário jurídico esboçado aqui pelo apóstolo Paulo. E aí nós entendemos que Deus é o juiz, que Satanás ele é o promotor de acusação, que Jesus é o advogado, o paráqueto, os anjos são os espectadores, e os crentes que somos nós são aqueles que estão no banco dos réus para serem condenados, ou acusados, melhor dizendo, por esse promotor chamado Satanás. Então a linguagem assim figurativa bem interessante, traçado esse quadro do tribunal aqui, do tribunal de Deus, onde deveremos comparecer diante dele. Nós havíamos anteriormente pensado, pensando nos capítulos anteriores, pensamos em várias exclamações de Paulo, em várias exclamações, mas ele começa o capítulo 8 fazendo interrogações, fazendo perguntas, e por meio dessas, expressando como deve ser a nossa confiança, a nossa convicção, qual deve ser a grandeza da alma do crente diante das adversidades da vida que insiste em nos fazer desesperar, angustiar, temer, afligir. Mas nós fomos ensinados aqui nessa passagem de Romanos 8, 31 a 34, que há um encorajamento. São palavras de encorajamento, de uma confiança inabalável naquele que prometeu, uma fortaleza intransponível que está à disposição daqueles que creem. Firmados nessa verdade, firmados da palavra, no momento da provação, no momento da angústia, no momento da necessidade, temos consciência de um amor e de um favor de Deus em nosso benefício. Esta é a consciência que vai se estabelecer em nossos corações por meio dessa reflexão. Então, o apóstolo Paulo faz aqui 4 perguntas cruciais que devem nos ajudar a fortalecer a nossa fé diante das adversidades da vida. A primeira pergunta crucial, irmãos, aqui, que o apóstolo Paulo faz, eu quero dizer que as ideias originais desta reflexão é do presbítero Elbert Souza. Não sei a procedência da sua igreja, mas achei interessante essa reflexão e comecei a estudá-la, examiná-la e ver se era assim mesmo as coisas. Realmente tem muito sentido, muito fundamento, tudo que foi
pensado, descrito aqui, por isso nosso desejo de compartilhar com os irmãos essas verdades. E a primeira pergunta crucial aqui que o apóstolo Paulo faz é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, diz o verso 31, quem será contra nós? Esse é um versículo que eu creio que quase todos os crentes conhecem, mas talvez não sei se todos já tenham pensado na dimensão, na exatidão dessa expressão. Porque a ideia que muita gente tem é uma ideia equivocada. Ao olhar para esse texto e dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então será que não podemos passar por problemas? Será que não podemos passar por adversidades na vida, lutas, aflições? Será que o crente não tem motivos para chorar? Será que o crente não tem motivos para angustiar-se? O que de fato o apóstolo Paulo quer dizer quando afirma ou quando pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, é verdade que às vezes as coisas vão mal. Nós vivemos num mundo mau, num mundo perverso. As coisas às vezes vão mal, a tristeza muitas vezes toma conta dos nossos corações, nós não somos super-heróis. E às vezes isso afasta de nós a confiança, ou nos afasta de toda a confiança e de toda a consolação que há em nosso Deus, em Deus, o que Deus tem para nós. Mas as questões levantadas pelo apóstolo Paulo aqui vão nos fazer entender claramente que aqueles que se limitarem simplesmente a fixar os olhos nos problemas e nas adversidades da vida, da batalha, vão laborar em erro. Se você ficar com o coração e com a alma focada somente nos problemas da vida, nas adversidades da vida, você vai viver completamente angustiado, fora daquele projeto de vida abundante que Deus planejou para mim e para você, porque nele nós encontramos refúgio, nele nós encontramos confiança para triunfar sobre todo e qualquer mal. Deve ser essa a nossa confiança. Mas o verso diz, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagine se fosse o contrário. Se o verso estivesse dizendo, se Deus é contra nós, quem será por nós? Imagine se fosse o contrário que esse verso estivesse dizendo. Mas alguém pode pensar, pastor, mas isso é impossível. Mas isso é improvável. Como é que eu posso pensar em um Deus que pode ser contra nós? E é importante dizer aqui, amados, que o nós aqui é nós, povo de Deus. Não estamos falando, porque senão nós não estaríamos vendo acontecer as catástrofes, os problemas que há no mundo, de um modo geral. E o próprio apóstolo Paulo mostrou nos 3 primeiros capítulos de Romanos, pessoas que Deus estava contra elas e não a favor delas. Os 3 primeiros capítulos de Romanos, o apóstolo Paulo apresenta pessoas que Deus estava contra elas. Muita gente se engana. O pior inimigo que alguém pode ter não é o diabo. O pior inimigo que alguém pode ter é Deus. Porque se o inimigo for o seu, porque se o diabo for o seu pior inimigo, você terá Deus para defender você. Mas se Deus for o seu inimigo, quem te defenderá? Aí não há chapolim colorado que resolva o seu problema.
Não há nada, não há ninguém que possa resolver o seu problema. Aliás, Davi, quando cometeu o pecado de enumerar o povo, de enumerar o exército, cometeu aquilo que ele achava que era o certo, mas acabou cometendo um equívoco. Quando foi dado a ele o direito de escolher nas mãos de quem cair, ele falou assim: eu quero cair nas mãos de Deus. E o que Deus fez? Foi lá e matou 70.000 soldados do exército de Davi. Feriu no orgulho de Davi. O exército de Davi era o orgulho dele. Deus então foi lá e matou 70.000 soldados de Davi. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, 31, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Então, amados, não podemos brincar com Deus. O nosso Deus não é um Deus de brincadeira. E por isso nós devemos ter o nosso Deus como um Deus que é por nós, e não um Deus que seja contra nós. Porque se Deus é por nós, não há ninguém, absolutamente ninguém que possa ser contra nós, se Deus é por nós. Mas uma outra coisa que às vezes as pessoas se equivocam nesse texto, nessa pergunta, é que para muita gente, essa pergunta gera uma incerteza. E ao contrário, o se aqui não é um pronome de dúvida, mas é uma convicção, uma declaração de convicção. Na linguagem hebraica, na linguagem grega, melhor dizendo, é que a gente entende melhor isso. Talvez esse verso fosse melhor traduzido se dissesse: uma vez que Deus é por nós, ou dado que Deus é por nós, ou posto que Deus é por nós, ou talvez ainda, já que Deus é por nós. Essa é a ideia aqui do texto. Já que Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, pensar nessa pergunta de Paulo dessa forma, essa é a primeira pergunta crucial. É aquela que vai definir a convicção. Qual é o Deus que você crê? Em que está baseada a sua confiança em Deus? Essa pergunta de Paulo revela a crença inequívoca, insofismável na soberania de Deus. Quando eu digo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou dizendo, Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. E se Deus está no controle, eu posso e eu preciso descansar no Senhor. Isso basta. Então a nossa angústia, o nosso desespero, as nossas aflições devem ser apenas por um momento, até que os nossos olhos novamente sejam tirados do problema e colocados em Deus. Foi num ano de crise, no ano de adversidade do povo de Israel, que o profeta Isaías viu Deus assentado no seu alto e sublime trono. Toda vez que você achar que a sua luta está grande, o seu problema está difícil, olha, Deus não se esqueceu de você. Ele está lá no seu alto e sublime trono. Ele está olhando para você. Você é um servo de Deus. Você precisa descansar nesta verdade. Mas isso não quer dizer, irmãos, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não quer dizer que nós não vamos ter nenhum tipo de oposição. Isso não quer dizer que não vamos ter nenhuma hostilidade, nenhum inimigo que se levante com fúria, com ira, com indignação. Muito pelo contrário. O fato de você estar lutando com Deus, ou estar lutando ao lado de Deus, ou Deus lutando com você, isso levanta inimigos contra você.
E os três mais terríveis inimigos que nos atacam, a Bíblia diz, em primeiro lugar, que é o mundo. Vivemos num mundo incrédulo e o mundo nos odeia, o mundo nos persegue veementemente. E se há algum tipo de amizade sua com o mundo, você está um tanto quanto fora desse projeto aqui. Pelo contrário, a Bíblia diz que o mundo é o nosso inimigo, e se você estiver vivendo o contrário, se você for amigo do mundo, você está na posição contrária. A Bíblia diz que todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. De que lado você está? Você é amigo de quem? De Deus ou do mundo? Mas o apóstolo Paulo, no versículo 38, aqui do capítulo 8 mesmo, menciona vários inimigos, principados, anjos, demônios, que se levantam contra nós. Será que eles podem nos separar do amor de Deus? Todos esses principados e demônios representam as forças satânicas, demoníacas contra nós, contra o povo de Deus. Satanás é um inimigo. Não devemos ignorar os seus ardis, a Bíblia diz. Mas, no entanto, nem mesmo Satanás pode nos derrotar, porque ele já é um inimigo vencido na cruz. Perder a batalha para o inimigo vencido ou derrotado é o cúmulo do absurdo para nós. Não devemos ignorá-lo, mas também não devemos ser amedrontados quanto às astutas ciladas do dia. Pelo contrário, devemos ser revestidos da armadura de Deus, a Bíblia diz. E a armadura de Deus não é algo que você, peraí, vou agora lutar contra o diabo, vestir minha armadura aqui, vestir aquela roupa de homem de ferro, né? E agora vou lutar contra o inimigo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A armadura descrita ali em Efésios capítulo 6 fala de vida diária. Fala de vida diária. Se você ler ali do verso 10 até o verso 18 de Efésios 6, você vai perceber que ali há um relato de experiência de vida cristã, diária com o Senhor. Então, por isso os defensores de batalha espiritual pelo mundo afora cometem equívocos, achando que há algum tipo de coisa sobrenatural que você precisa fazer para poder vencer no mundo das trevas. Não, você simplesmente precisa obedecer à palavra de Deus. Viver em conformidade com a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz ali. E a Bíblia afirma que nós temos o pior de todos os inimigos, que é a nossa carne. Está dentro de nós, vive em nós. Apesar de mortificada, ela tenta todos os dias nos convencer do contrário. Esse é o pior de todos os inimigos que nós enfrentamos, a nossa própria carne. Mas o Deus é por nós não significa que nós temos ausência de adversários. O Deus é por nós significa que nós temos certeza da vitória em Cristo Jesus. Apesar de termos estes grandes e numerosos inimigos se levantando contra nós, eles não se comparam em grandeza, em poder com o nosso Deus. O mundo pentecostal presta um desserviço ao reino de Deus. O mundo pentecostal presta um desserviço ao reino de Deus quando coloca Deus e o diabo no mesmo pé de igualdade. Como se houvesse uma briga de poderes entre Deus e o diabo. E não existe essa briga de poder, irmãos. O diabo, para agir nesse mundo, precisa de ter autorização de Deus. O diabo é um inimigo que a Bíblia diz que você resistir, ele foge. Ele ruge como um leão, mas ele não é o leão. O leão da tribo de Judá chama-se Jesus Cristo. Mas tem muito crente que morre de medo do diabo. E tem que ter medo mesmo. Se estiver vivendo no pecado, tem que ter medo mesmo. Mas é porque faltam convicções claras de sua firmeza doutrinária, do seu conhecimento da verdade. Então que fique claro isso no seu coração. Não existe essa guerra de poderes.
Deus é infinitamente superior a Satanás. Até porque Deus é o Criador e todos os outros seres, inclusive Satanás, são criaturas. Poder limitado, poder concedido apenas. Então, se o mundo, se a carne, se o diabo são contra nós, isso não nos importa, porque Deus é por nós. Se o mundo nos aflige, o que Jesus nos diz, irmão, na sua palavra, se o mundo nos aflige? João 16:33, a Bíblia diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que é o quê? Dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Se a carne que está em nós, ainda que mortificada, se apresenta como inimigo nosso, nós não estamos na carne. A Bíblia diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 9. Irmãos, não deveria haver angústia maior para nós cristãos do que nos entregarmos facilmente aos nossos desejos carnais. Embora sejamos tentados pela nossa carne, não deveríamos saciar esses desejos carnais, sem que isto nos trouxesse grande angústia, uma convicção terrível de afrontar a santidade de Deus e de buscar nele perdão, reconciliação e uma vida voltada novamente para ele, um retorno a uma vida de santidade. Contar de fato com a intervenção do Espírito Santo a interceder por nós com gemidos inexprimíveis, de angústia da alma, aquelas coisas que nós não sabemos expressar. Se os principados, se as potestades se levantam contra nós, se vestem de ira contra nós, tramando secretamente a nossa destruição, você vai pôr a sua cabeça no travesseiro e vai ficar lá sem dormir, angustiado, pensando o que o diabo pode fazer contra você, o que alguém pode ser usado por Satanás para levantar contra a sua vida. Para com isso, meu irmão. Para com isso, minha irmã, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 15: Cristo despojou os principados e potestades e os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. A Bíblia diz. Há um outro texto em João que me foge a referência agora, que diz que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz. Então, quando você enfrentar a oposição do mundo, saiba que Jesus venceu o mundo. Ele deu instrumento para vencer o mundo: a vossa fé, ou a sua fé. Quando você sentir em seu rosto o bafejado ódio de Satanás, da fúria do inimigo da sua alma, quando tudo parecer desmoronar à sua volta, lembre-se: se Deus é por você, nada pode ser contra você. Nada vai te dar uma sentença de derrota final. Deus é por você, Ele está do seu lado. Isso muda a nossa perspectiva, irmãos, no mundo. Isso muda a nossa perspectiva em meio à situação mais difícil, mais tenebrosa das nossas vidas, quando eu tenho certeza que Deus está por mim. Deus está ao meu favor. E então posso descansar nele. Eu posso ter confiança num Deus que está a meu favor, e não num Deus que está contra mim.
A segunda pergunta crucial que Paulo faz aqui, irmãos, e eu quero chamar a sua atenção para essa pergunta também. Ele diz: como não nos dará com ele, Cristo, todas as coisas? Verso 32. Esse é um dos versos, assim como aquele de Filipenses 4:13, dos mais mal interpretados, principalmente pela teologia da libertação. Extremamente mal interpretado esse texto. Quando ele diz: como nos dará juntamente com ele todas as coisas, os olhos de quem vive pensando no dinheiro, nos bens materiais, logo se imagina aqui que ele está dizendo que vai dar tudo agora. Carro do ano, as casas na praia, uma conta bancária recheada. E não é nada disso que a Bíblia está dizendo aqui, amado. Romanos capítulo 8, 32 deve ser interpretado à luz de Efésios 1, de 3 a 14. Abra a sua Bíblia aí agora, Efésios capítulo 1, de 3 a 14. Você não pode ler Romanos 8:32 sem entender Efésios 1, de 3 a 14. Diz a palavra de Deus assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós com toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluias. Amém. Então, quando Paulo diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? É disso que ele está dizendo aqui, amado. Dessa sorte, toda sorte de bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo está fazendo menção aqui da eleição, da escolha que tivemos antes da fundação do mundo, da predestinação que tivemos para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ele está dizendo aqui das bênçãos da redenção, do perdão dos pecados. Ele está dizendo aqui da experiência de ouvir a palavra da salvação e poder crer. O apóstolo Paulo está dizendo aqui do selo do Espírito Santo como garantia eterna de que você pertence a Deus e de que Ele vai cumprir toda a obra prometida, tudo aquilo que Ele começou em Cristo Jesus, Ele há de completar na sua vida até o fim. É destas coisas que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O propósito maior do verso 32 é exaltar a pessoa de Cristo. É exaltar o sacrifício de Cristo por nós, de um Deus que nos ama com um amor incondicional, que entrega o próprio Filho, que não poupa o Filho,
Antes o entrega para a nossa redenção, para a nossa salvação. E Ele há de completar. A ideia aqui me fez pensar naquilo que aconteceu lá em Gênesis capítulo 22, versículo 12, quando Deus diz a Abraão: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porque agora eu sei que você teme a Deus. Não me negastes, negar aqui é não poupar, não me poupastes o teu único filho. Ali tem uma simbologia de um Deus que não pouparia o único filho. Antes o daria em resgate, substitutivo, vicário. Até quando Deus entrega o seu filho único, não há substitutos para ele. Houve um substituto para Isaac, mas não há substitutos para Cristo. Não há nada que se coloque no lugar de Cristo para a nossa redenção. Ninguém estaria capacitado. Por isso que a morte de Cristo não foi um acidente de percurso. A morte de Cristo não foi um plano B. A morte de Cristo foi o plano A. Deus só tem um plano. E esse plano se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. E o argumento que o apóstolo Paulo utiliza aqui é do maior para o menor. Ou seja, ele diz, se Deus já deu o que ele tinha de mais importante, o mais valioso, o mais precioso, o mais querido bem que Deus tinha, o mais excelente, para cumprir toda a justiça, para nos absolver da condenação da lei, para nos livrar das acusações do tentador, para nos livrar do domínio do pecado. O que Deus mais poderia nos dar para nos conseguir perseverar até o final? Se Ele já deu o que Ele tinha de melhor. Por isso quem canta aquela música, o melhor de Deus ainda está por vir, está equivocado. O melhor de Deus já veio, o melhor de Deus é Jesus. Não há nada melhor que Jesus, irmãos. Até o céu sem Jesus não faz sentido. O melhor de Deus é Jesus. E o verso 32, antes de querer falar das bênçãos que eu quero receber, daquilo que eu quero ganhar de Deus, ele fala principalmente daquilo que eu já alcancei. De todas as sortes de bênçãos espirituais que eu já alcancei. Porque se Deus já nos deu Cristo, nos deu juntamente com Cristo a eleição, a predestinação, a redenção, a salvação, o selo do Espírito Santo, a garantia da glorificação em Cristo Jesus. Aleluias! É por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:6: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia final. Descansa no Senhor, irmãos. Qualquer coisa que você pensar que possa receber de Deus é pequeno demais diante do que Deus já lhe deu. Eu falo aqui sem medo de errar. Tudo que você tem, você pode até não concordar por alguma razão, não sei. Mas eu falo sem medo de errar nessa noite, amado. Tudo que você tem nessa vida é mais do que você necessita. Mas se você partir para o campo do desejo, é menos do que você deseja. Por isso que o apóstolo Paulo em Filipenses 4:19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. A Bíblia não fala de desejos, fala de necessidades. O mundo fala de desejos. O marketing e a propaganda, a mídia fala de desejos, de sedução, de nos atrair. Mas a Bíblia fala de necessidades que são supridas em Cristo, e não conforme a necessidade, mas conforme a riqueza da sua glória.
Deus não tem compromisso com desejos. Deus tem compromisso com necessidades. E é interessante que mesmo assim, nós cremos num Deus, como diz o apóstolo Paulo, Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso que eu digo, o que nós temos é sempre muito mais do que o que necessitamos. Pode acreditar nisso. Vai no seu guarda-roupa, vai na sua despensa. E quando você não tem, Deus sempre providencia alguém para dar alguma coisa para você. Talvez nós não reconhecemos a mão de Deus nessas coisas, mas Deus está ali, com a sua mão em cada detalhe da nossa vida. A terceira pergunta crucial que o apóstolo Paulo faz é: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Intentar é planejar, projetar, é ousar acusar os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Toda vez que o diabo se apresenta diante desse tribunal, e ele, como promotor de acusação, diz e aponta e tenta levantar diante de Deus nossos pecados, ele tenta impor a sua ideologia, mas Deus diz: está justificado. Quando abre as páginas do livro do Senhor, está lá o carimbo com o sangue de Jesus, justificado. Ele já pagou o preço. Há um hino do grupo Logos, uma bela canção, chama-se Confessarmos. E num dos trechos ele diz, esse hino diz: e as ações e frustrações de um corrupto permeiam horas de luto, frutos do inimigo atroz, que atrás de qualquer servo espreita, e se podendo aproveita, e eis um pecado a mais. Mas embora, irmão, Satanás goste de nos tentar, essa não é a sua maior ocupação. A maior ocupação de Satanás é acusar-nos. Porque muitas coisas não precisam da tentação. Nós temos um inimigo também chamado mundo, temos um inimigo também chamado nossa carne. Então, nós já temos muitas coisas para nos levar a viver uma vida contrária à vontade de Deus. Por isso a principal ocupação de Satanás é a acusação. Porque a vontade de Satanás é que nós fôssemos condenados por Deus. Porque Deus é o juiz. E para ter condenação é preciso ter acusação. E para que nós pudéssemos estar convictos, firmados diante do Senhor, é preciso estar diante da justificação. E justificação, nós já dissemos algumas vezes aqui, é algo que acontece fora de nós. É uma declaração de Deus. Você nunca será justo, mas você pode ser justificado. Se nós fôssemos justos, nos tornássemos justos, nós nunca mais pecaríamos contra Deus. Essa que é a verdade. Mas nós somos justificados em Cristo. Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados. E podemos descansar no Senhor, não para viver no pecado, mas para buscar uma vida de santidade diante do Senhor. O diabo nos acusa, por que razão então? Já sabendo que é Deus quem nos justifica, por que o diabo nos acusa diante do Senhor? O diabo nos acusa para tentar minar, para tentar abalar a nossa confiança em Deus. Ele nos acusa para tentar tirar a alegria do nosso viver cristão. O diabo nos acusa para impedir que nós experimentemos a consolação do amor de Deus em nossas vidas.
Toda a consolação que temos em Cristo, as acusações de Satanás é para tentar colocar dúvida no seu coração, meu irmão. Por isso não dê ouvido a Satanás. Não dê ouvido à voz de Satanás. Ele lembra de pecados antigos, mesmo após nós termos arrependidos e confessado a Deus. Ele tenta impor sobre nós a carga dessas acusações que ele traz consigo, ou quem sabe está na nossa mente ainda. Esse é o papel dele. Mas o apóstolo Paulo, a resposta que o apóstolo Paulo dá a essa pergunta, ela tem um som, ou ela tem um tom de zombaria. O apóstolo Paulo zomba de Satanás. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que vai acusar? Se é Deus quem justifica, você vai chegar diante daquele que já te libertou e querer impor uma cadeia, uma prisão novamente para você? Essa resposta soa para mim como se fosse uma zombaria de Paulo. Paulo mostra que o trabalho de Satanás é completamente fútil, inútil. Não há nada mais estúpido do que trazer acusações contra aquele a quem Deus, o juiz, já absolveu. Se o juiz já deu a sentença, acabou. Mas o diabo faz esse papel porque ele tenta minar as suas forças e a sua confiança nesse Deus que justifica. Por isso o verso 34 vai dizer, ou vai completar a ideia, uma outra pergunta. A quarta e última pergunta crucial: quem condenará os eleitos de Deus? Quem condenará os eleitos de Deus? Uma coisa é o significado de acusação. Outra coisa é o de condenação, irmãos. De acordo com o verso 33, ninguém poderá nos acusar, porque é Deus quem nos justifica. Mas, será que alguém poderia nos condenar? Aí completa a ideia do verso 1 do capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a Bíblia diz. Como é que alguém pode condenar o servo alheio? Como é que alguém pode condenar quem não lhe pertence? Então, muitas vezes o crente está aflito e enfrentando tantas lutas, tantas adversidades na vida, e estão com a confiança e a fé esmorecida, desanimada, não encontra motivações para se alegrar em Deus, naquele que justifica e que é o justificador. Muita gente não encontra razões, mas o apóstolo Paulo apresenta 4 razões, apenas nesse pequeno versículo aqui. O verso 34, ele apresenta 4 razões pelas quais nós não podemos ser condenados. Só no versículo 34 aqui. 4 razões pelas quais não podemos ser condenados. De forma alguma. Paulo termina essas perguntas cruciais deixando fechado, obstruída a passagem, a via de acesso para o julgamento daqueles que estão em Cristo Jesus. Primeiro Paulo diz: ninguém pode condená-lo porque Cristo morreu por você. Ninguém pode condenar você, Cristo morreu por você. Ele já sofreu a condenação. A nossa culpa foi transferida para Ele. Nós cremos na doutrina da imputação. Nossos pecados foram imputados a Cristo para que a justiça de Cristo fosse imputada a nós e nós fôssemos declarados aceitos por Deus, aceitáveis aos olhos de Deus.
Por isso esse modelo evangelístico de decisionismo está equivocado. Quando convida pessoas para aceitar a Cristo, na verdade as pessoas precisam ser aceitas por Cristo. Eu só posso aceitá-lo depois que ele me aceitar. Senão não tem conversa. Ele diz em João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. E vos nomeei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A ideia que muitos evangelistas do passado passaram do aceitar a Cristo é como se a gente estivesse fazendo um favor para Cristo. Como se Cristo lá estivesse lá choramingando para a gente fazer um favor de aceitá-lo. E ao contrário, é nós que somos os miseráveis pecadores, que precisamos desesperadamente da aceitação de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui exatamente isso, que em Cristo nós já fomos aceitos, a nossa dívida foi quitada, já foi pago. Quando Jesus declarou lá na cruz, tetelestai, está consumado. Ele diz, a dívida já foi paga. Nenhum daqueles que o Senhor me deu se perderá. Aleluias. Glória a Deus. Nenhum daqueles que o Senhor deu a Jesus se perderá. E a Bíblia diz que um dia Cristo vai pegar a cada um de nós e entregar novamente ao Pai. Dizer, está aqui, Senhor. Isso é glorificação. Toda glória devida a Ele, Ele nos dará na eternidade. Para nós fazermos o que com essa glória? Entregá-la também aos pés do Pai. Dizer, foi o Senhor, não fomos nós. Tudo foi o Senhor que fez. Tudo pertence ao Senhor. Aleluias. Ressuscitamos em Cristo, nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Ele, nós morremos como um velho homem, ressuscitamos como um novo homem, e aquele velho homem que de fato era digno de toda condenação, já morreu. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, não é possível mais cobrar a dívida de um morto. O nosso velho homem já morreu, ninguém pode cobrar essa dívida mais. Cristo já declarou a nossa sentença de morte do velho homem. A segunda razão que o apóstolo Paulo apresenta aqui, irmãos, é muito interessante. Ele diz que nós não estamos condenados porque Cristo não somente morreu, mas Ele também ressuscitou. Está no verso 34 aí. Ele ressuscitou, olha que coisa fantástica. Nós não servimos a um Cristo que esteve vivo e já está morto agora. Pelo contrário, nós servimos a um Cristo que esteve morto e agora vive. Aleluias. Quando as mulheres foram naquele primeiro dia da semana, depois da crucificação, lá no túmulo de Jesus, o anjo encontrou com as mulheres e por que vocês procuram aquele que está vivo entre os mortos? Ele ressuscitou, ele não está aqui. Essa é a doutrina central, irmãos, essa é a espinha dorsal do Evangelho, a ressurreição de Cristo. Senão nós seríamos uma religião como outra qualquer. Se o nosso Cristo estivesse morto, se os restos mortais dele estivessem no túmulo. Ele está vivo, ele está aqui agora. Aleluias. Então nós nos identificamos com a ressurreição de Cristo, e por isso a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição também. Nós fomos vestidos com as vestes da justiça de Cristo, e por isso não há condenação para nós. A terceira razão que Paulo apresenta aqui, porque nós não estamos condenados, porque não há condenação para os eleitos de Deus, é porque ele diz que ele está assentado à direita ou à destra do Pai. Irmãos, para muita gente parece que isso seria um desqualificar da divindade de Cristo, mas pelo contrário, sentar à destra do Pai é um direito exclusivo da divindade.
Somente o Cristo poderia sentar naquele lugar. Por isso, quando os filhos de Zebedeu pediram para sentar uma à direita, uma à esquerda, eles cometeram uma blasfêmia. Os filhos de Zebedeu disseram: ninguém pode conceder a isso a ninguém a não ser o Pai já concedeu. Esse lugar é cativo, esse lugar é do Filho, porque o Filho é Deus. Em João capítulo 10, versículo 30, a Bíblia diz: eu e o Pai somos um só, disse Jesus. Ninguém pode usurpar o trono que é de Deus sem ser Deus. Jesus está sentado ao lado do Pai, à direita do Pai. É símbolo de poder, símbolo de autoridade, símbolo de convicção, símbolo de soberania e símbolo de garantia para nós. É uma posição especial de honra, de dignidade, que nenhum anjo pode ter, nenhum homem pode ter, nenhum outro ser nas Escrituras encontramos assentado à destra do Pai. Só Jesus pode assentar à destra do Pai, mais ninguém. E essa é a segurança que nós temos. É por causa dessa posição diante do Pai, que quando o inimigo chega para nos acusar, ele está ali. Nenhuma condenação há. Porque toda vez que o inimigo quiser fazer Deus olhar para você, o Filho atrai para ele o seu olhar. Então ele vai ver Cristo em você. Como diz o apóstolo Paulo, Cristo em vós, esperança da glória. Aleluias. E é por causa dessa posição que nós temos certeza da quarta razão pela qual nós não estamos condenados ou não seremos condenados. Quem tentará ou quem condenará os eleitos de Deus? Quarta razão. Porque ninguém pode condenar os eleitos de Deus. Diz o texto aí no verso 34, que ele intercede por nós. Olha, ele está à direita do Pai ou de Deus e também intercede por nós. Olha, o verso está no presente. Ele não só intercedeu, mas continua intercedendo, continua posicionado ao nosso favor. Isso vem trazer fortaleza para nós, saber que nós, mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas limitações, há um Deus que intercede por nós, Jesus Cristo. Ainda mais na nossa consciência quanto à impossibilidade, isso fortalece ainda mais na nossa consciência quanto à impossibilidade da nossa condenação. Devemos estar seguros, convictos e confiantes em Cristo Jesus. A certeza da nossa salvação não está em nós. A certeza da nossa salvação não está nas nossas obras. A certeza da nossa salvação está em Cristo. Cristo é a certeza da nossa salvação. E você pode sair desse lugar esta noite confiante, convicto. Porque se você estiver em Cristo, nenhuma condenação há para você. Amém? Absolutamente nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então Paulo nos faz entender que Deus é por nós, que Ele nos dará todas as coisas que necessitamos para a nossa plena felicidade, no servir a Jesus e para a nossa perseverança até o fim. Que ninguém pode nos acusar, que ninguém pode nos condenar, que ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem descansado dessas verdades, irmãos? Essas verdades são para você descansar no Senhor. Tem se lembrado nos momentos mais difíceis da sua vida que Deus é por você? Ou você tem se angustiado, desesperado, achando que Deus não está nem aí para você, que Deus não se preocupa com você, que Deus não te ama, que ninguém te ama? Você se alegra em Cristo, sabendo que Deus já nos deu nele. Tudo que nós necessitamos para a nossa felicidade está em Cristo. Não está em mais ninguém. Nós temos muitos planos, irmãos, muitos projetos, e Deus pode realizar cada um deles. Mas tudo isso é muito pequeno perto do que Deus já nos deu.
em Cristo Jesus. Não podemos projetar nossa felicidade na vida, na tentativa de alcançar algo para sermos felizes, porque nós já temos a maior razão da felicidade, que é Cristo. Tudo que você fizer nessa vida vai ser secundário. Se a sua felicidade for nas coisas passageiras, você é uma pessoa miserável. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, e parece que é no verso 19, se eu não estiver enganado: se esperarmos por Cristo apenas nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos por Cristo nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Em que você tem esperado? Onde está a sua confiança? Você tem dado ouvido às acusações do diabo? Você entende e descansa no fato de que você está e permanecerá justificado em Cristo? E que isso não é garantia para você viver no pecado, isso é incentivo para viver na santidade. Pois nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez e continua a fazer por nós. E isso é irreversível. A Bíblia diz que o chamado e a vocação de Deus é irrevogável, porque já está decretado na eternidade pelo Senhor. Que essas 4 perguntas e as respostas do apóstolo Paulo nos console, nos conforte, nos fortaleça e nos impulsione a viver para a glória de Deus. É o desejo do nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Diga a Deus o quanto você está grato a Ele nesta noite. Diga para Deus essa noite, amado, que você está grato, agradecido a Ele. Porque eu não encontro razões em mim para ter sido tão amado e tão aceito por Deus. Eu não sei se você encontra razões em você, mas eu quero dizer que eu não encontro em mim nenhuma razão, a não ser a razão que está nele mesmo. O fato de eu estar aqui nesta noite, as razões estão nele. É por ele, porque a Bíblia diz que por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu sou para ele, a Bíblia diz. E você também é para ele, amado. Não há razões em mim, há razões em Cristo. Não há razões em você, há razões em Cristo. Antes de ficar lamentando a vida, de ficar perturbado com as aflições desta vida, descansa em Cristo. Busque a Cristo, viva para Cristo, viva em Cristo. Diga a Ele: Deus, muito obrigado, porque o Senhor é por mim. O Senhor é tanto por mim que o Senhor provou isso dando o seu único filho. O Senhor não poupou o seu filho por mim, Deus. Muito obrigado. Diga para Deus: muito obrigado, porque juntamente com Cristo o Senhor tem me dado todas as outras coisas que eu necessito. Eu não tenho falta de nada, porque eu tenho Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. Diga para Deus esta noite, amado, que não há nada que possa acusar você, porque Cristo já perdoou o seu pecado na cruz. Você pode confessá-lo. Não fica preso a esse pecado, meu irmão, em nome de Jesus. Não fique preso a esse pecado, confesse-o e largue-o, em nome de Jesus. Diga a Deus: muito obrigado, Deus, porque não há condenação para os eleitos de Deus. Ninguém pode condenar você, porque você está em Cristo. Cristo é a sua defesa, Cristo é a sua razão de viver. Diga isso para Deus nesta noite, meu querido, em nome de Jesus. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por nos fazer compreender essas verdades centrais das Escrituras Sagradas.
Isso ser, ó Deus, um instrumento fortalecedor da nossa fé, da firmeza e da convicção, das garantias que nós temos na pessoa de Cristo Jesus, teu Filho amado, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a descansar nessa verdade de um Jesus 100% homem, 100% Deus, que se entregou totalmente em nosso favor, para que pudéssemos ser livres de toda condenação, de toda acusação, de toda angústia, e que apesar dos problemas e adversidades da vida, eles não são maiores. É a tua palavra que diz que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que está proposta para nós. Nós queremos então descansar nessa verdade, ó Deus. Fortaleça a nossa fé, meu Deus, em nome de Jesus. Aqueça o nosso coração de um profundo amor por Ti, pela Tua obra, pela Tua igreja, pelo Teu reino. Aumenta a nossa paixão, Senhor. Desperta-nos a servir, a nos entregar ao Teu reino, não para conseguir o favor, mas porque já conseguimos o Teu favor. Toma conta das nossas vidas, ó Deus. Guarde-nos, livra-nos do mal. Nos ajude a viver, ó Deus, decretando, Senhor, todo dia a nossa vitória em Cristo Jesus contra o mundo, contra Satanás, contra a nossa carne, ó Deus. Nos livra de nós mesmos, ó Deus. Tem misericórdia de nós, nos livra de nós mesmos. Em nome de Jesus. Aleluia. Olha o Senhor, continue orando, declare. Em nome de Jesus nós choramos, ó Deus, nesta noite. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Vamos cantar essa canção, irmãos? Para Ele são todas as coisas.